Fala pessoal, eu sou o Júnior, bem-vindos ao Level Máximo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo que o pessoal tem pedido bastante indicação na minha live de qual personagem criar dentro do jogo. O Lost Ark hoje conta com 24 classes, onde cada uma delas tem pelo menos 2 builds, então no mínimo você tem 48 possibilidades diferentes. Eu separei algumas delas aqui na minha lista para indicar para vocês, e obviamente isso não quer dizer que as classes que estão fora da lista são classes ruins, muito pelo contrário. Eu apenas levei aqui alguns critérios como, por exemplo, a popularidade das classes, a facilidade de gameplay de algumas, o potencial de algumas, entre outras coisas que eu vou mencionar ao longo do vídeo. E eu separei aqui cerca de 7 ou 8 classes que eu acho que são as mais interessantes para quem está iniciando hoje. Caso você seja um Zé Metinha que gosta de seguir aí o que está mais forte no momento, na minha opinião, essas classes que estão aparecendo na tela agora são as classes que têm o maior potencial de dano nesse momento do jogo. Lembrando que a gente tem balanceamentos constantes, então isso daqui pode mudar em breve. E como eu falei, classes que estão fora dessa lista também podem ser extremamente fortes, podem ser até mais fortes do que essas daqui dentro de uma raid, levando em consideração a jogabilidade do player com aquela classe, levando em consideração o quão bem buildado você tá, mas na minha opinião, essas daqui são as que estão mais fortes no momento, com maior potencial de dano nas condições perfeitas. Dito isso, se esse vídeo aqui bater pelo menos 700 likes, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, que é um vídeo que sinceramente eu tenho um pouco de receio, mas é um vídeo de tier list, onde a gente fez uma tier list recentemente lá na live, com o pessoal que ajudou a construir a tier list, ele não foi somente com a minha opinião. E embora eu não ache que a tier list serve pra você se basear e criar um personagem em cima disso, porque pode te trazer frustrações no futuro, eu acho que dá pra criar um conteúdo maneiro em cima disso, e trazer várias ressalvas e explicações importantes, então deixa o like aí caso você queira ver. Sem mais enrolação, vamos lá falar da minha lista pra vocês. A primeira classe que eu indico hoje é a Aeromancer, especificamente a build de Wind Fury. Ela é a última classe lançada no Lost Ark e tá fazendo um sucesso absurdo. Desde já vale citar que ela não é uma classe que tem um potencial de dano muito alto, porque a proposta dela não é essa. O poder da Aeromancer de fato tá na contribuição que ela traz pro grupo através de muita sinergia e utilidade também. Os pontos fortes pra trazer ela pra lista aqui pra vocês é porque ela tem uma dificuldade de gameplay fácil, então é bem tranquilo de jogar com ela. Ela é extremamente divertida de se jogar. Ela tem uma mobilidade, uma movimentação muito boa. Tá fazendo muito sucesso, é muito popular entre os players. E o custo para você montar a build dela no endgame, gastando seu gold, comprando acessórios, engravings, não é muito barato, mas também não é muito caro. Ela só não é mais barata porque ela é a classe recente, a mais nova que lançou no jogo, então naturalmente os engravings de classe dela, o engraving lendário, eles são mais caros por causa disso. Mas se tratando de uma classe que usa o atributo de Swiftness, você pode montar ela bem mais barata lá na frente. Minha segunda recomendação é o Dead Eye Pistolier, uma classe que foi muito criticada no passado pelo baixo potencial de dano que tinha, e atualmente ela tá muito popular, porque não somente resolveram isso, como é difícil competir com ela, levando em consideração que essa classe tá com tantos pontos positivos depois do seu buff. O primeiro deles, como eu falei, é que ela tem um potencial de dano muito bom. Ela tá realmente forte atualmente. E não bastasse isso, aqui vão outros pontos pra você levar em consideração. É uma classe de gameplay muito simples, então é fácil jogar com ela. Tem uma build muito barata de se montar no endgame, então você vai gastar pouco. Diversão é com certeza uma característica dessa classe. Você literalmente parece um helicóptero andando pelo mapa, com muita movimentação e mobilidade nesse personagem aqui. Ela tá muito popular desde que ela recebeu o último buff, e não bastasse tudo isso, ela traz ainda sinergia de crítico pro grupo, o que ajuda muito na maioria das pares. A única ressalva sobre essa classe é que ele é um atirador, então ele é um pouco squishy, mas devido à sua alta mobilidade e a gameplay simples, é bem tranquilo de jogar com ele. O próximo da lista, para quem gosta dos Warriors, vai aqui o Berserker Mayhem. Uma classe que teve vários problemas no passado também e que depois do rework que ele sofreu, ficou extremamente bom. Na minha opinião, a dificuldade de gameplay dessa classe aqui é de fácil para média. A ressalva sobre ela é que ela também pode ser uma classe um pouco squishy, dependendo de como você jogar e até se acostumar com ela também, porque é uma classe que tem um HP reduzido, mas você recebe redução de dano em contrapartida por causa desse fato. É uma build que você monta também relativamente barata, tem uma gameplay muito fluida e simples, uma boa movimentação, é popular e na minha opinião tem um ótimo potencial. É uma classe que oferece realmente bastante dano, até mesmo pela simplicidade e fluidez dos seus combos. Então pra mim é uma das classes que você consegue entregar mais dano de uma maneira mais simples dentro do jogo hoje em dia. E juntamente com o Berserker, a gente tem a versão feminina dele, que é a Slayer, uma das últimas classes que lançou também recentemente. Infelizmente a build dela não é tão barata assim, justamente por ser uma classe muito popular e cobiçada, e com certeza uma das classes com maior potencial de dano do jogo atualmente. Literalmente uma das top builds. A Slayer Predator tem uma dificuldade de gameplay média, isso porque seus combos são muito simples e fáceis de se executar, mas ela é uma classe de back attack, ou seja, você precisa obrigatoriamente
bater nas costas do seu oponente. Não só isso, ela tem uma sobrevivência muito boa pelo fato de ser uma warrior, então ela tem um HP base e uma defesa legal, uma mobilidade muito boa, e fora tudo isso tem 2 pontos principais que talvez você queira levar em consideração para jogar com a classe, mas eu não vou comentar muito sobre eles aqui não. E falando de uma das classes mais fortes do meta atual, eu colocaria aqui com certeza a Glaiver Pinnacle. Ela é a lanceira do jogo, uma das artistas marciais, e na minha opinião, uma das classes mais completas da atualidade. Eu realmente gosto muito dela, porque ela não só é uma das classes top DPS que a gente tem hoje no game, como ela tem uma alta sobrevivência devido a uma mecânica que ela tem que é tipo um parry, você usa um escudo, pode meio que negar ou reduzir bastante o dano que você está recebendo. Além disso, a sobrevivência dela é muito boa, porque o HP base e defesa da classe não são baixos, ela tem uma ótima mobilidade e movimentação, ela é extremamente popular, na minha opinião, uma das melhores sinergias do jogo que a gente tem atualmente, que resumindo de uma forma simples, você está basicamente aumentando o dano crítico da sua PT, através da sua sinergia, e a dificuldade de gameplay dela, na minha opinião, é média, porque os combos são até fáceis de se executar assim, mas o ponto principal é que ela é uma build também de back attack que você precisa obrigatoriamente bater nas costas atualmente com ela. E sobre o custo para você montar uma Glaiver hoje, ela não é muito barata, levando em consideração que o seu status principal é o Specialization, e alguns engraves importantes da build dela como Grudge, Cursed Doll e Ambush Master, além, claro, do próprio engraving da classe, acabam tendo um preço um pouco mais alto, porque são engravings cobiçados, principalmente com status de Specialization, como eu mencionei. Mas de longe é um dos personagens que eu mais gosto hoje, e quem tem uma tá realmente feliz com o estado atual dela dentro do jogo. Voltando para os atiradores, minha próxima recomendação seria para você que gosta de jogar de arqueiro, o Sharpshooter, e especialmente o de Loyal Companion. Ele tem 2 builds, que é essa que a gente vai falar um pouquinho agora, e outra build também, que é a build de Death Strike. A build de Death Strike tem até um potencial de dano maior, entretanto o Loyal Companion não é uma build fraca, muito pelo contrário, tem um potencial altíssimo também, e tem uma gameplay muito mais simples do que a do Death Strike. A dificuldade de gameplay dela, na minha opinião, é fácil. A gameplay do arqueiro consiste em você jogar suas skills no adversário, enquanto você tem ali o seu falcão que você summona, contribuindo junto com seu dano, batendo o tempo inteiro. A build do personagem tem um custo ok, como eu disse, apesar de não ser a build mais forte dessa classe, tem um potencial de dano extremamente bom. É uma classe divertida, muito popular, que consegue também entregar uma movimentação e mobilidade boa, e uma ressalva também é que, como ele é um atirador assim como o Derai que a gente falou no começo, também é uma classe mais squishy. E agora a gente vai falar sobre as classes de transformação, que são classes muito populares, principalmente entre os novatos que vêm conhecer o game. Isso porque são classes que escalam muito rápido no começo do jogo, pelo principal motivo de que elas usam apenas 2 gemas, justamente nas skills de transformação, que é uma gema de dano e uma gema de cooldown. E aqui a gente tá falando da Shadowhunter Demonic e do Scouter Legacy, ou Maquinista, como eles colocaram o nome aqui no nosso servidor. Ambas são classes que têm uma dificuldade de gameplay extremamente baixa. São classes muito fáceis de se jogar, com sobrevivência e mobilidade muito boas, a parte da sobrevivência principalmente, porque a Shadowhunter literalmente se cura quando se transforma, e o Scouter recebe muito escudo. E como eu mencionei, são 2 builds que escalam muito rápido pelo fato de terem 2 gemas, por não precisarem de tripods, afinal de contas, são builds de transformação, e principalmente nas raids iniciais do jogo, quando você tá, entre várias aspas, competindo contra outras classes, você vai ver que o desempenho delas é muito bom. Lá no endgame, quando todo mundo tá realmente bem refinado com os personagens, essas classes tendem a ficar um pouco para baixo no desempenho, porque elas não escalam tanto assim. Entretanto, não é um motivo para você não jogar com elas caso você não goste, porque não é como se essas classes aqui não dessem dano ou qualquer coisa do tipo. Elas são perfeitamente capazes de fazer qualquer conteúdo do jogo, e o que importa de fato, como eu falei, é o quão bem você joga e se diverte com as classes aqui. Mas de fato são 2 classes que a gente não consegue colocar hoje como classes top dano do jogo, levando em consideração o endgame. E pra finalizar, a gente não podia deixar de fora aqui os suportes, que são a Artista, o Bardo e o Paladino. A recomendação de criar um suporte é caso você realmente goste e tenha interesse de experimentar esse tipo de gameplay. É sim recomendado que cada conta tenha pelo menos um suporte dentro do seu roster de personagem, mas isso não é uma regra absoluta. É claro que você tem que querer jogar com eles principalmente. Os pontos fortes do suporte aqui é que, em primeiro lugar, eles são simples de se jogar e são o tipo de personagem que conseguem fazer muito com pouco. Diferente dos DPS que estão sempre refinando ao máximo ali seu personagem para aumentar ao máximo seu potencial de dano e conseguir ter um impacto maior dentro das raids, os suportes eles conseguem fazer muito com muito pouco geralmente, tendo realmente builds básicas, simples e muito efetivas para qualquer conteúdo, sem falar que eles são indispensáveis para fazer qualquer raid, o que no final das contas significa que você vai ser aceito muito fácil em grupos, porque sempre precisa de suporte para completar qualquer conteúdo do jogo. E na minha opinião não existe um melhor entre os 3 que a gente citou aqui. Veja qual dos 3 suportes faz mais o seu estilo, qual você acha mais interessante e vai para cima, porque no final das contas eles têm sim suas diferenças, porém quando você vai aplicar num grupo que tá precisando de suporte, a verdade é que ninguém tá
esperando um suporte específico. O pessoal só aceita qualquer suporte que esteja minimamente bem buildado para começar o conteúdo logo, porque todo mundo precisa dos buffs do suporte, dos escudos do suporte, e a taxa de aceitação de qualquer um desses 3 suportes é a mesma no fim das contas. E aqui eu encerro minha lista das principais recomendações para você. Você vai perceber que muitas classes ficaram de fora aqui, inclusive a minha main. Eu sou apaixonado por uma classe chamada Soulfist, que eu tenho inclusive 4 personagens iguais dentro do meu roster atualmente, e eu não coloquei ela aqui assim como outras várias classes, porque são classes inclusive que tem um potencial de dano muito bom, algumas talvez com potencial de dano até melhor do que a lista que a gente colocou aqui pra vocês, mas existem muitas ressalvas, como por exemplo, dificuldade de gameplay com personagem, baixa popularidade, onde o pessoal joga com a classe, mas acaba não gostando tanto e desiste dela no meio do caminho, porque eu também levei isso bastante em consideração na hora de montar essa lista pra vocês, entre alguns outros pontos aí que ficaram no meio do caminho. E se você ficou com alguma dúvida, me procura principalmente na nossa live, que a gente tá online quase todos os dias, o link tá aqui embaixo. Me pergunta ao vivo lá o que você quer saber sobre a classe, sobre a sua dúvida do jogo, que eu respondo na hora. E tem também o nosso Discord pra você acessar, o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, onde o pessoal se reúne lá pra jogar, pra trocar ideia, pra bater papo, e você pode me perguntar as coisas diretamente por lá também. E o vídeo fica por aqui, não esquece de deixar o seu like pra ajudar a fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito, e a gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço pra você, Júnior falando, até a próxima e fui!